Essa é a minha primeira live, senhoras e senhores. Olha que interessante, né? Pelo menos é a primeira live nesse formato que eu tô fazendo hoje. Eu vim, na verdade, falar com vocês sobre uma coisa que para mim é muito importante. É muito importante porque eu estava falando antes de todo mundo chegar, mas até agora há pouco, o quanto de frio na barriga eu sinto cada vez que eu vou falar em público. E eu não estou falando só de uma palestra como essa, eu também estou falando de uma oportunidade como uma aula convencional. Todas as aulas que eu ministro, eu sinto um frio na barriga. E essa é a primeira coisa que eu tinha para dizer para vocês. O frio na barriga, para pessoas que se comunicam em público, me parece que é normal. Eu não tenho uma teoria para dar para vocês sobre isso. Eu não tenho como dizer para vocês que tem uma comprovação científica em relação a isso, porque eu não sei. Eu só sei o que eu vivo há mais de 24 anos. E é uma experiência única a cada vez que a gente fala em público. A cada vez nós temos um desafio. Então, nunca é diferente disso para mim. E eu quero dividir isso com vocês porque talvez vocês mesmos e mesmas possam sentir isso e talvez se naturalize com o tempo. Ou seja, na próxima vez que vocês entrarem em público para falar, vocês vão sentir esse frio na barriga, mas vão lembrar do que eu estou dizendo para vocês. É normal, é assim mesmo. A primeira coisa que eu quero te dizer é, um tímido ele pode se tornar um grande apresentador, um grande comunicador. E afinal de contas, a minha fala é sobre isso, comunicação de alto impacto. Nós vamos aplicar essas técnicas que eu vou trazer para vocês no processo de pitching. Mas não necessariamente precisa ser só para o mundo dos negócios. Uma palestra, defesa de TCC ou simplesmente para uma argumentação em público, para uma defesa que você queira fazer junto com os teus colegas. Colegas de trabalho, colegas de profissão, colegas de aula. Um tímido pode se tornar, sim, um grande apresentador. Eu tenho uma série de perguntas para te fazer, como por exemplo, quem de vocês aqui se sentiria bem de falar agora em público? Agora, nesse exato momento, já começa a sentir aquele frio na barriga? Vamos lá, quem aqui se sente desencorajado em falar em público? Ou pior, se sente vulnerável para falar em público? Quem de vocês já se sentiu inseguro alguma vez? E não só para falar em público, mas para defender uma ideia simples que seja. Não se sente capaz, ou não se sente competente, ou não gosta sequer de ouvir a sua voz. Essas perguntas todas são sim para te provocar, porque eu sei que tu sente isso. Pelo menos alguma dessas coisas você já sentiu diante de uma plateia, por menor que seja. Quem aqui acredita que quaisquer pessoas poderiam fazer melhor do que você o que você está se propondo? Ou em alguma vez na sua vida você pensou, tem pessoa melhor para falar, tem pessoa melhor para ir lá na frente e defender aquela ideia? Quantas vezes você já se colocou dessa forma? É por isso que eu quero te contar uma história. Essa história começou há mais ou menos 24 anos atrás, quando eu conheci um amigo, um grande amigo, um garoto. E esse garoto, ele era extremamente tímido, sim. Assim como eu estava falando para vocês. Extremamente tímido, tinha problemas, inclusive, com relacionamentos com pessoas, problemas para falar em público. Isso era normal para ele, óbvio, era impensável falar em público. Mas os problemas iam além, problemas para fazer amizade, problema para defender uma ideia. Quando conhecia um grupo novo de pessoas, esse garoto se fechava. E teve uma vez, ele conheceu um amigo músico. Esse músico arrastou o garoto para o palco. Mas antes, claro, eles ensaiaram, eles se prepararam, né, e foram tocar num bar chamado Bar do Boni, em Santa Maria. Naquela experiência, o garoto ele se preparou bastante para fazer aquela apresentação musical, mas ele estava bastante inseguro. Ao longo do show, era visível que ele não estava conseguindo se comunicar, não estava conseguindo dar tudo de si. Ele tinha uma qualidade musical até. Eis que surge o irmão dele, o irmão mais velho, sempre delicados, né? Sempre muito queridos, muito amáveis com os irmãos mais novos, né? Chegou com toda a delicadeza peculiar de um irmão mais velho, botou as mãos no ombro desse menino e disse assim:
Toca essa merda, caralho! Toca de uma vez, pô! Você não tá vendo, tá todo mundo gostando, tá todo mundo curtindo o show, só tu não tá vendo isso? Como é que você não percebe isso? O garoto, ele não enxergava, ele não conseguia perceber. Não tinha a confiança de que aquela mensagem musical que ele estava lançando realmente comunicava alguma coisa. Ele não tinha a consciência de que ele realmente estava transmitindo aquele sentimento que o irmão percebia. Poucos anos se passaram e ele se tornou um músico profissional, tocou em bares do Rio Grande do Sul inteiro, em vários palcos, para mais de 1.000 pessoas. Não foi um grande músico, não foi, mas você fazer uma apresentação para mais de 1.000 pessoas, isso já é um grande desafio. E ao longo da carreira dele, ele também passou a liderar equipes. A música foi diminuindo de importância, mas outras coisas foram acontecendo. Em 2005, ele se tornou professor. Falar em público, estar diante de plateias, se tornou, além de corriqueiro, uma obrigação. Foi necessário se tornar bom naquilo. Há poucos anos, começou, inclusive, a apresentar grandes eventos, também para mais de 1.000 pessoas. Não me parece fácil isso. Esse garoto que era tímido e conseguiu romper todas essas barreiras ao longo da sua vida, não o fez de forma fácil. Foi muito sofrido. Esse garoto, senhoras e senhores, sente o frio na barriga todas as vezes que entra diante de uma plateia. Esse garoto, senhoras e senhores, sou eu. E eu vim aqui dizer para vocês hoje que uma pessoa tímida pode construir uma habilidade, pode construir e treinar a sua timidez para que ele consiga dominar a sua vulnerabilidade. Eu continuo sendo aquele garoto tímido, mas eu sei como lidar com isso. E a gente vai entender um pouquinho mais sistematicamente essas técnicas. Ao longo desses 24 anos, eu procurei mapear como dominar esta timidez, essa dificuldade de falar em público, essa dificuldade de se relacionar com as pessoas. E eu procurei sistematizar para vocês em 6 passos, 6 elementos. E depois eu vou mostrar mais 6 outros elementos que eu chamo eles de elementos de uma apresentação de alto impacto. Eu tive que pensar demais para dar esse nome. Desculpa a falta de criatividade. O primeiro ponto é, conhecendo a nossa audiência, a gente consegue traçar estratégias discursivas, de linguagem, de gramática, de vestimenta, de aparência. Se você vai falar para um grupo de executivos ou executivas para tentar conquistar um investimento na sua empresa, você necessariamente precisa conhecer quem são aquelas pessoas com as quais você vai conversar e empregar alguns elementos da vida daquelas pessoas na tua fala. Mas isso não quer dizer que quando você vai falar para um grupo de executivos e executivas, você deva fazer uma apresentação formal. Não é isso que eu estou dizendo, percebe? Aliás, aquilo que se espera que você faça é uma grande oportunidade para você inovar. É uma grande oportunidade para você apresentar algo que é inesperado. E o inesperado normalmente gera uma aflição, gera um incômodo, gera algo diferente. E algo diferente faz você manter a atenção das pessoas, porque uma plateia não mantém a sua atenção por mais de 10 minutos. Então, a todo momento você precisa renovar essa atenção. E é por isso que você precisa conhecer a sua audiência. Um segundo ponto é você planejar o conteúdo. Mas como assim planejar o conteúdo? É saber sistematicamente tudo que você vai dizer. Faça itens. Não escreva todo o texto que você vai dizer, porque você vai ter que decorar. E se você tiver que decorar, você não vai ter naturalidade para falar. Você fala o que você sabe falar. Ninguém vai para frente de uma câmera ou para frente de uma plateia sem saber o que dizer, porque se for, vai estar inseguro, não vai ser bom, vai gaguejar, vai titubear, mas demonstrar segurança daquilo que se fala requer treinamento, requer conhecimento sobre o que você está falando. E eu não estou dizendo ser expert no que você está falando, eu estou dizendo planejar o que você está falando. Faça 6 itens, 7 itens do que você vai dizer. Memorize, faça um mapa mental desses itens. Mas esses itens devem ser curtos, tais como palavras ou pequenas expressões. Não faça frases longas, porque você não vai lembrar. Faça apenas um mapa, um caminho, e treine o que você vai dizer. Treine muito. Esse é o ponto do conteúdo. Um terceiro ponto é você conhecer a dor da sua audiência. Quando eu comecei a conversar com vocês, eu trouxe exatamente a palavra que a mim me causa dor. Minha vida inteira me trouxe vulnerabilidade. A palavra timidez.
Essa dor eu enxergo nas plateias para as quais eu me comunico. E eu sei que para muitos de vocês essa dor existe. E eu trouxe ela à tona. Essa dor vai servir para você compor um roteiro, uma história. E essa história vai fazer com que você consiga algo que nós chamamos de rapport. Na neurolinguística, é quando uma pessoa se reconhece em você e você se reconhece na pessoa. Ou seja, a comunicação acontece quando as duas pessoas estão se enxergando uma na outra. Os meus elementos eu reconheço em você e você reconhece alguns dos elementos em mim também. Ele ajuda que o gestual fique muito parecido. Por meio da dor e por meio da história que você conta, você cria essa empatia, essa relação que a gente chama de rapport. E essa relação é muito forte para que você consiga manter a atenção da sua audiência. O quinto ponto é a solução. Essa, obrigatoriamente, você precisa trazer, porque essa é a conexão do teu conteúdo, é aquilo que você veio dizer, é a ferramenta. São 6 passos, são 6 elementos principais da comunicação de alto impacto que você está vendo na sua tela. Essa é a solução que eu estou trazendo para você. Na tua apresentação, você vai trazer a tua. Para quem vai fazer as defesas de pitch na semana que vem, você pensou na dor da sociedade, você está trabalhando com problemas reais da sociedade, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a pirâmide de Maslow, ou seja, se você fez um bom trabalho, certamente você se baseou nesses aspectos. Ou seja, você trouxe as dores da sociedade e está propondo uma solução. A solução é a sua tecnologia, a sua empresa, é a sua metodologia. Necessariamente você tem que ser sistemático nesse ponto. Quando você trouxer a solução, traga sem divagações, traga de forma sistemática, traga uma ferramenta com que as pessoas consigam visualizar de uma forma única, tal como você está vendo na sua tela agora. E depois de conectar-se com a sua audiência, depois de estudar qual é a idade, quais são os principais comportamentos da sua audiência, quais são as dores que ela contém, depois de planejar o conteúdo, de desenhar a solução que você vai trazer e colocar tudo isso dentro de uma história, obviamente apresentar a solução depois. Todo o trabalho difícil já foi feito, basta você apresentar apenas um convite para a ação, porque todos já estão preparados para isso. Nestes 6 elementos, eu estou chamando os elementos do alto impacto, selecionei para vocês porque são as minhas estratégias e eu quero dividir contigo. Como é que eu faço para me comunicar em público com grandes plateias ou com pequenas plateias também? A primeira coisa que eu trago é a tentativa de trazer um visual de alto impacto. Sempre procuro selecionar boas imagens. Agora, aqui tem um ponto fundamental. Você percebe que eu não estou falando de slides repletos de texto. Eu estou falando de imagens que possam te dar um suporte. Porque, senhoras e senhores, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, você tem que lembrar de algumas coisas. A primeira é acreditar francamente no que você está dizendo. A segunda é planejar o que você vai dizer. E a terceira, você é a apresentação, não o PowerPoint. Você. Você é mais importante do que as luzes da sala apagadas para que o PowerPoint apareça. Aqui eu vou te dar uma sequência de ideias que vão te ajudar a evitar alguns erros que são muito comuns em apresentações. Slides com muito texto vão gerar uma distração, fazem com que você tenha que ler e com que as pessoas leiam. E quando as pessoas estiverem lendo e você estiver falando, isso não faz o menor sentido. São 2 mensagens simultâneas. O cérebro humano não é capaz de captar estas 2 mensagens. Nós só somos capazes de fazer uma intermitência entre 2 mensagens. Nós não somos capazes de captar 2 mensagens ao mesmo tempo. Apenas de alternar a nossa atenção. E essa alternância não é produtiva para a nossa cognição. Portanto, selecione aquilo que é mais importante. Você é mais importante na apresentação. Segundo ponto, ensaie. Porque se você não ensaiar, todo aquele conteúdo que você traçou vai por terra. Você não vai conseguir trabalhar de forma segura. Ensaiar significa trazer segurança. Novamente, uma apresentação sem ensaio é uma apresentação sem norte. Uma comunicação sem ensaio e sem norte
é uma comunicação insegura. Você não sabe para onde está indo e nem quanto tempo vai durar a sua apresentação. O controle sobre o tempo é fundamental. Um terceiro ponto é usar o teu tom pessoal. E aqui vem uma coisa muito importante. O tom pessoal que eu estou usando com você não é o correto, é o meu. O teu pode ser diferente, mas tem algumas coisas, algumas ideias que eu posso te dar. Tom pessoal significa você impostar a sua voz, ser ouvido. Claro, agora eu estou com o microfone e você está provavelmente com um fone de ouvido. Provavelmente você esteja me ouvindo. Mas quando você está numa plateia, você precisa projetar a sua voz. Você já viu pessoas falando assim, eu sei disso. Pessoas que vão para frente de uma plateia e falam com uma voz frágil, uma voz fina. Eu não estou pormenorizando as pessoas que falam assim. Mas estas pessoas não estão buscando ser ouvidas. Há que se treinar isso também. Se você quer ser ouvido, se faça ouvir. Coloque a voz. Se você tem a voz muito aguda, procure falar mais baixo. Se você tem a voz muito grave, procure falar mais alto. Vozes muito agudas podem incomodar. Cuidado com as sibilâncias, como os S's. Outra coisa importante são os agregadores verbais. Quando a gente coloca muitos agregadores verbais, a gente está tentando pensar em voz alta. Isso é um baita sinal de que você não ensaiou. São agregadores verbais. Esses agregadores verbais, repetidas vezes, são extremamente chatos, né? Tá? Você já assistiu aulas, eu já fiz isso, que a gente parava de prestar atenção no conteúdo para contar quantos tás e quantos nés o professor ou a professora tinha falado. Porque isso incomoda demais. Outra ideia que eu vou te dar, se leia, se veja, se escute. Hoje, com as tecnologias que a gente tem, basta você pendurar o seu telefone na sua frente e se gravar. Se grave antes. Você vai apresentar o seu TCC, apresenta antes para você mesmo, para você mesma, para o seu celular e depois se assiste. Conta quantas titubeadas você deu ao longo. Analise a sua postura corporal, analise o seu olhar e aí você vai conseguindo se melhorar. Tudo isso está no item 3, tá, gente? E eu prometo, eu estou acabando. Para você se melhorar, se grave. Pelo menos o seu áudio, para que você possa se escutar e entender como você está falando. Grave o seu ensaio e depois grave o segundo ensaio. O terceiro, eu tenho certeza que vai ficar melhor. Essa palestra que eu estou dando hoje para vocês já é a 4ª vez que eu ministro ela. E hoje eu ensaiei pelo menos 4 vezes o que eu ia dizer para vocês. Não queira ir para frente de uma plateia achando que é fácil, porque não é. Se hoje eu estou aqui na tua frente, é porque eu ensaiei, porque eu treinei. E é assim que a gente faz parecer fácil. Algumas outras estratégias são: escolha 2 ou 3 pessoas na tua plateia e fixe o olho nelas. Olhe para elas. Ou olhe para o horizonte da plateia. Nunca olhe para trás. Nunca leia o PowerPoint. Nunca apague as luzes. Nunca se vire de costas. Nunca se vire de lado para a plateia. Nunca caminhe para trás. Caminhe sempre para frente. Encare a plateia. Quando você vai até a plateia, você estabelece conexão. Quando você vai até a plateia, você demonstra segurança. Quando você recua, você demonstra insegurança. Quando você recua, você demonstra uma desconexão, um abandono, um tchau. Eu não estou seguro do que eu estou falando. Quando eu viro de costas, eu não estou querendo encarar aquelas pessoas que estão lá para me ouvir. E hoje, quando você usa uma câmera, você está usando bastante isso, olha para a lente da câmera, porque você está me vendo. E eu sei que você está sentindo que eu estou olhando para você, mas eu não estou olhando para você. Na minha frente tem uma câmera, uma lente. Eu estou olhando para a lente da câmera. Mas eu estou olhando para a lente da câmera porque eu sei que quando você me vê, você vê os meus olhos olhando para os teus. Essa é uma baita técnica para você se conectar com as pessoas. Pronto. Os elementos 4, 5 e 6 são bem mais simples, porque eles estão interconectados. Mostrar paixão pelo que você fala é crer no que você está falando, é mostrar entusiasmo. Ninguém gosta de ver uma pessoa falando com sofrimento sobre aquilo que você deveria aprender. Me parece que mostrar entusiasmo leva pelo menos confiabilidade àquilo que você está dizendo. Então, mostrar paixão é acreditar em si mesmo. E acreditar em si mesmo é mostrar paixão pelo que você está falando. E com esses 2 elementos em mãos, você se faz acreditar. Portanto, senhoras e senhores,
Conheça a sua audiência. Estude as dores que podem permear a convivência daquela audiência. Estude as dores que a sua solução pode ajudar a solucionar. Planeje o conteúdo, conte uma história, apresente a solução e convide para uma ação. Mostre paixão pelo que você está falando. Ensaie tudo. Use o seu tom pessoal. Com todos esses elementos, eu não posso garantir que você vai ter uma apresentação de alto impacto ou vai se comunicar de uma forma satisfatória. Eu não posso garantir. Mas eu posso prever que você vai ter um resultado bastante diferente do que teve até agora. Portanto, eu convido vocês para a minha ação, para a ação que faz com que eu me desenvolva durante todos esses anos para conseguir me comunicar com as pessoas. Eu convido vocês a acreditarem um pouquinho mais naquilo que vocês vão dizer. Mas não se esqueçam, planejem antes e treinem muito. Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter contribuído.